Voltamos com o Rodada Fox, estou aqui com o Leandro Quesada, com o Felipe Facincani. Mais cedo, o Flamengo venceu o Fluminense por 3-0, já mostramos os gols. Terminou agora no Pacaembu. Clássico Paulista deu peixe, o Santos venceu o Corinthians por 1-0. Gol na telinha para você, do Gabigol. Mas a jogadaça foi do Bruno Henrique Quesada, meio metade do gol ali. O Arthur Gomes também estava ali no lance. Foi o Arthur Gomes que fez a jogada bonita ali, né? A defesa do Corinthians não dá nem para exigir, né? O time nunca tinha jogado junto. É isso aí, era caçapa cantada. A gente já sabia que ia dar isso. Arthur Gomes saiu rabiscando, ele fez a jogada bonita, tocou pro Gabigol. Em nome de uma final que o Corinthians está disputando. Ok. Mas e depois da próxima quarta-feira? Tem que voltar a levar a sério o Campeonato Brasileiro. Coisa que vê não a pontuação agora, né? aí, Brincou aí, mas a gente estava vendo o jogo junto e fazendo as contas. Daqui 2 rodadas, se o Corinthians continuar desse jeito, pode estar na zona do rebaixamento. O Corinthians está agora 4 pontos acima da zona de rebaixamento, tem 35, 31 está ali Chapecoense, Vitória. Ainda jogam. O Ceará com 30, mas o Ceará tem 2 jogos para fazer ainda. Aquele atrasado contra o Cruzeiro e da atual rodada contra o Botafogo. Tem que olhar para baixo ali, Facincani, o Corinthians, já corre um risco. Sabe qual é o problema, Vini? Que é o seguinte, o Corinthians, por enquanto, ele está flertando com o susto, né? Não há ainda um risco iminente para mim. Vejo muita gente pior que o Corinthians ainda no campeonato. Só que a questão é que se um time do quilate do Corinthians começa a ficar matematicamente próximo ou então capaz de entrar na zona do rebaixamento, o peso é maior. Porque você pega Chapecoense, Vitória, o Sport, o próprio Paraná que já está por lá, o Ceará que está brigando contra o rebaixamento, enfim. Essas equipes, elas têm um peso muito menos significativo no âmbito nacional que o Corinthians. Não que não são importantes, mas elas entram com muito menos responsabilidade em campo do que a pressão de um time de 15 milhões de torcedores, né? Então, quando um time do tamanho do Corinthians entra obrigado a vencer, porque se não vencer, hipoteticamente pode entrar numa zona do rebaixamento, o peso, a âncora é muito maior, sem qualquer trocadilho com o distintivo do Corinthians. O Corinthians sabe porque já viveu essa realidade em 2007. Ah, faltam 2 rodadas, não vai dar. Ah, faltam 3 rodadas. Não, mas o Corinthians vai tirar, tem gente pior e caiu. Porque um time desse entra tão pressionado, a torcida faz tanto barulho, os jogadores sentem tanto medo, e ainda mais com a pressão agora de Itaquera, que é maior até do que o Corinthians tinha naquela ocasião no Pacaembu, fica um perigo completamente desnecessário, uma situação que pode acabar culminando em uma tragédia, né? Não é garantia que o Corinthians na quarta-feira seja campeão da Copa do Brasil, muito pelo contrário, é um compromisso complicadíssimo. E o Jair Ventura, para mim, ao abrir mão de um jogo desse, diante do Santos, um clássico, para pensar na Copa do Brasil, eu achei um equívoco pelo seguinte, Vinic, justamente pelo Corinthians hoje estar muito longe do objetivo traçado pelo presidente André Sanches, que era do time pelo menos estar próximo de uma briga por Libertadores e estar hoje muito mais na realidade contra o rebaixamento do que esse sonho utópico de que é chegar à competição continental. Ah, mas tem a Copa do Brasil. Repito, não é garantia. O Corinthians tinha que trabalhar com 2 frentes. Se garantir do brasileiro e focar na Copa do Brasil. Errou em uma e na outra periga para ficar sem a competição. A participação na Copa do Brasil, ela muda a nossa análise em relação ao time do Corinthians. Porque pode parecer loucura, mas vocês estão aí discutindo rebaixamento. Vamos discutir coisa boa. O Corinthians está na final da Copa do Brasil. Mas, gente, uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Pode ser campeão da Copa do Brasil. Pode ser como o Palmeiras, como o Palmeiras em 2012 ganhou a Copa do Brasil e foi rebaixado. Então, é assim, gente, a pontuação da Copa do Brasil não é levada para o Campeonato Brasileiro. E os números do Jair são incrivelmente ruins. Desde que o Corinthians voltou da primeira divisão para a segunda, é o pior desempenho entre todos os treinadores. O pior era do Oswaldo Oliveira, 37%. Isso. Nesses 9 jogos, são apenas 2 vitórias. O time mais tomou gols do que fez. Está com 33% de aproveitamento nas mãos do Jair. É um aproveitamento só de foi rebaixamento. Só foi rebaixamento. Esse aproveitamento para rebaixamento. É o aproveitamento que teve o Nelsinho Batista na reta final do período que ele assumiu o Corinthians em 2007. Culminou com o quê? Queda. 3 jogos que o Corinthians não faz um único gol. Empatou com o América Mineiro 0-0, aí perdeu do Flamengo 3-0, perdeu do Cruzeiro, meio de semana, Copa do Brasil, e hoje perde do Santos 1-0.
A gente analisando a partida de hoje, fica bem claro que o Corinthians não tem um elenco para brigar em duas frentes, como faz o Palmeiras, como faz o Grêmio. Pode se dar o luxo de colocar um time alternativo no Brasileiro, um time reserva. E bem, é líder do Campeonato Brasileiro. O Grêmio também consegue fazer boa campanha. O Corinthians fica claro que o elenco não tem essa força. Não dá para colocar um time reserva e fazer frente no Brasileiro. Não, o time A, que a gente chama de time já A... está se complicando? Já compromete algumas atuações. Veja o que o Corinthians está fazendo na Copa do Brasil. Um jogo terrível contra o Flamengo no Maracanã. Mas aí está na final. Aí no jogo da volta ainda conseguiu jogar um futebol. O time se propôs a ser ofensivo, deu certo e tal. Contra o Cruzeiro, uma partida bem abaixo do que se espera. Só que, eu repito, Copa do Brasil pode acontecer qualquer coisa, né? E jogando em casa na próxima quarta-feira, empurrado pela torcida, pode ganhar. Aí é diferente. É complicado, mas dá. Nós já vimos cenários em que o próprio Corinthians, em dificuldade, conseguiu vitórias expressivas ou então até títulos significativos, né? Agora, a questão toda é que a sorte do Corinthians é que a Copa do Brasil termina na quarta-feira. Se ela fosse um torneio esticado até o meio de novembro, por exemplo, e o Corinthians estivesse nesse drama, a situação seria muito ruim. Prejudicaria na disputa da Copa do Brasil. Prejudicaria não só a Copa do Brasil, mas o time com essa toada toda negativa no Campeonato Brasileiro. O time Corinthians, Vinique, esse é o titular do Corinthians, que está na decisão da Copa do Brasil, é o time que hoje significa a posição em que está na tabela. É um time para 10º lugar. Esse time que foi escalado contra o Santos é um time para rebaixamento. O Quesada, tem influência no ambiente, na confiança, o resultado dessa derrota no Clássico para a final de quarta-feira? Consegue separar bem os jogadores ou baixa um pouco a bola do time? E até uma pressão para olhar para a parte de baixo da tabela não pode também influenciar, tirar uma confiança para a decisão contra o Cruzeiro? Não, eu acho que não tem influência na quarta-feira. Mas a partir de quarta-feira terá influência para o restante da temporada e aí só olhando para o Campeonato Brasileiro. Se ganha, ganhou um título, legal, 50 milhões no bolso, a boleirada vai ficar feliz, são 17 milhões de reais serão divididos, vai dar 400 e poucos mil reais, garante vaga na Libertadores no ano que vem. Então aí pode dar uma tranquilidade para esse time conquistar os pontos necessários para não correr o risco de ser rebaixado. Agora, se perder na quarta-feira, aí vai ter que contratar o tal do psicólogo, né? Para mexer com a cabeça da rapaziada e tentar elevar a moral ou o moral dos jogadores da equipe do Corinthians. A situação realmente é muito delicada. Eu vejo uma situação muito delicada. Facincani, quem que você teria colocado? Quem que você escalaria? Alguém do time titular? Colocaria força máxima hoje, mas há 3 dias numa final, podendo ter o risco de perder algum jogador lesionado? Colocaria um time mesclado? Quer dizer, 3 titulares só, mas ninguém assim para fazer a diferença. Quem você teria escalado hoje? Uma mescla. Eu creio que pelo menos um dos zagueiros titulares do Corinthians, talvez o Henrique poderia ter jogado. O Henrique está suspenso, na verdade, né? Ou então poderia ter jogado o Ralf no meio campo para dar um pouco mais de segurança, junto com o Gabriel, 2 jogadores para tentar segurar um pouquinho esse ataque da equipe do Santos. O Danilo Avelar é um jogador que hoje é importante. O Jadson já é um cara que fisicamente não está tão legal, mas poderia ter entrado no segundo tempo, ser um cara de um pouco mais de força técnica para um time que hoje não apresentou absolutamente nada em termos de futebol. O Pedrinho jogou hoje, mas o Romero é um cara que tem gás, tem físico suficiente para se recuperar. Aqueles jogadores de frente, Romero, Cleison, que tem uma vida física muito mais ativa no grupo, esses caras poderiam ter participado do jogo. O Fagner não, o Fagner estava vindo de lesão, realmente precisa ser preservado. Agora, esses outros jogadores não. O Corinthians hoje poderia ter jogado com 5 titulares, 5 reservas, não seria nada ruim. E se hoje era uma chance de observar o Jonatas, por exemplo, ou o Emerson Sheik, para saber se um dos dois poderia atuar, o Danilo também entrou no segundo tempo e tal, nada do que foi apresentado por esses jogadores dá ao treinador a possibilidade de fazer algo diferente no jogo da quarta-feira. Uma arma para durante a partida. Porque eu estou defendendo, você talvez tenha uma opinião sobre um nome, o Facincani também, mas se a gente considerar que seria interessante ter o homem de área, o tal do 9, por mais falso que ele possa parecer, o Jonatas não aprovou, o Emerson Sheik não é esse cara da área, mas de repente pelo nome poderia ser, e o Danilo também. Ou seja, esses 3 jogadores não dão a opção para o treinador falar assim, de repente eu descobri alguma coisa diferente para jogar contra um Cruzeiro que vai ficar a maior parte do tempo como? Esperando o Corinthians para jogar pela bola.
Porque se o Cruzeiro joga por uma bola no estádio do Corinthians. Porque vai que também no segundo tempo, Facincani, o Corinthians precisando pressionar, vai pro abafa, o Cruzeiro se fecha. E aí vai fazer falta esse cara, essa referência, esse homem de área. Por exemplo, a opção inicial, para mim, seria Pedrinho, Cleison e Romero. Um time mais rápido, né? Um time mais dinâmico à frente. Sem o centroavante? O Romero como centroavante ali à frente. Tá. Eu acho que seria um Corinthians... Quer dizer, alguém para ficar no miolo da zaga para segurar. Tanto é que o melhor momento do Romero na temporada foi como 9. Que fosse. Mas como o Jair não gosta do Romero como 9, o que eu acho um absurdo, porque se a gente for pegar proporcionalmente as melhores partidas que ele fez, foi jogando naquele setor, o cara que eu escalaria por ali para ser a surpresa do Corinthians... Desses que o Quesada citou e o que menos teve oportunidade, o que eu vejo que tecnicamente ainda pode... Vou cantar a bola. Posso adivinhar? Pode, você sabe. Danilo. O Danilo ele já foi testado há 2 anos como centroavante. Estou com o Facincani. O Danilo é o seguinte, o Danilo não vai jogar de 9 parado lá. O Danilo vai jogar em mais ou menos como fez o Jô. Ele vai voltar um pouquinho para ser quase que um segundo homem de meio campo, para fazer um pivô e pegar as ultrapassagens de Romero e Pedrinho, que aí seria meu ataque. E tem corpo para isso. Tem corpo, é inteligente, tecnicamente sabe fazer pivô. Segura. O Emerson não tem esse tamanho todo para segurar. O Emerson é um cara mais de agilidade, de toque de bola, de infiltração. O Danilo é um cara que tecnicamente faz muitos gols, né? Pelo menos em clássicos, jogos decisivos, sempre foi muito importante. É um bom cabeceador. Para um jogo específico, ok, não transformá-lo em centroavante, mas para uma oportunidade, tentar surpreender o Cruzeiro, o Corinthians jogar de uma forma diferente, um Jadson se aproximando mais do Danilo, uma bola chegando nesse jogador que é mais técnico, os pontas, tanto o Romero como o Pedrinho, afunilando em cima dele, acho que o Corinthians ganharia algo diferente. Se daria certo ou não, não sei. Mas do jeito que está, tem que mudar. Fala um pouco desse Santos aí, Quesada, que antes do Cuca chegar no Campeonato Brasileiro, a briga era lá embaixo para sair do rebaixamento. Foi eliminado da Copa do Brasil, de um jeito, né, polêmico, complicado ali, por causa... Na Libertadores teve do extracampo. Também. Contra o Cruzeiro na Copa do Brasil, fez jogo parelho, ganhou no Mineirão. No Brasileiro, agora pensa no G6. Está com 42 pontos com essa vitória, fica a 3 do Atlético Mineiro, que pega o América Mineiro amanhã, mas tem uma diferença pequena aí. E abrindo mais uma vaga, hoje ela seria do Santos, 7º colocado. A gente estava fazendo uma conta aqui, Vini, que é ao lado do Facincani, só para a gente entender. Se o campeão da Libertadores pode ser um brasileiro, né? Grêmio ou Palmeiras, abre mais uma vaga além do GC. Porque os dois estão no pelotão de frente. Se o campeão da Copa do Brasil for o Cruzeiro e de repente o Cruzeiro ficar no G6... abre mais uma também. Vira G8. Eu diria o seguinte, para mim o Santos está na Libertadores do ano que vem. Porque ele vai ficar com essa sexta vaga aí. Ele está numa ascensão que nos leva a crer que ele fique com esse G6. Até porque o Cruzeiro não responde, o Atlético também não tem dado só cai, né? Então quem está em ascensão é o Santos. Alô, Fernando Caetano, boa noite para você, boa noite para todo mundo ligado no Rodada Fox. Com esta derrota, o Corinthians para de vez, pelo menos durante as próximas rodadas, vai parar de observar, de almejar o G6 e com certeza focar as suas atenções dentro do Campeonato Brasileiro para a parte de baixo da tabela de classificação, para a parte formada pelo Z4, as 4 equipes que estarão rebaixadas para a Série B do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Isso porque a equipe estaciona nos 35 pontos, tem 5 pontos à frente do Z4, mas essa diferença pode diminuir e talvez tão grave quanto é o desempenho ofensivo da equipe. A gente não fala em crise porque o time está na final da Copa do Brasil, mas se a gente for analisar, são 381 minutos que o Corinthians não marca um golzinho sequer. Quer dizer, fez aquele gol na vitória por 2-1 contra o Flamengo na Copa do Brasil, aos 24 minutos do segundo tempo, tem aqueles 21 minutos para o jogo acabar, e mais 360 minutos dos 4 jogos seguintes. Depois da classificação para a final da Copa do Brasil, contra o Flamengo, o Corinthians empatou em 0-0 contra o América Mineiro, perdeu por 3-0 para o Flamengo no Campeonato Brasileiro, perdeu para o Cruzeiro na primeira final da Copa do Brasil por 1-0 e hoje perde de novo por 1-0, sem marcar gols nestas 4 partidas. E no dia de hoje, o técnico Jair Ventura preservou praticamente todos os titulares, começou o jogo apenas com o zagueiro Léo Santos, o volante Douglas
Douglas e o meio-campista Matheus Vital, com status de titulares. Tem também o caso do Gabriel, que começou o jogo, é quase que um titular, um 12º jogador. No decorrer da partida, o Jair Ventura também colocou em campo o Cleison, que tem esse status da equipe, de ser jogador da equipe principal, mas de resto preservou as principais peças, justamente pensando na finalíssima da Copa do Brasil na quarta-feira da próxima semana. Com isso, muita preocupação do lado corintiano, e daqui a pouquinho a gente traz direto daqui do Pacaembu as impressões do técnico Jair Ventura e também dos jogadores corintianos, evidentemente já projetando a equipe para decidir a Copa do Brasil contra o time celeste de Minas Gerais. Daqui do Pacaembu, momentaneamente, eu devolvo a bola para você no estúdio, Flávio Vinick. Obrigado, André Cavalcante, ao Fernando Caetano também. As primeiras informações direto do Pacaembu. Daqui a pouco a gente volta lá para o estádio em São Paulo. A gente vai repercutir o clássico, a gente vai ouvir os treinadores, as entrevistas coletivas. É aquela história, né, Quesada? Quando vence, o Cuca tá ali na boa, fez brincadeira com a imprensa, aquele clima leve. A coletiva do Jair Ventura vai ser diferente, porque ele vai ser pressionado. Será tensa, não há dúvida, porque o momento do time é tenso no Campeonato Brasileiro e tem uma grande final na quarta-feira, que pode salvar a temporada do Corinthians, né? Financeiramente falando. E para um time que a gente não imaginava que pudesse ganhar nada nessa temporada, já tem o Campeonato Paulista e pode fechar o ano com a conquista do campeonato, de um campeonato nacional, que é a Copa do Brasil. Mas segue depois, né? Essa pressão. Faltam 9 rodadas para o encerramento do Campeonato Brasileiro. Essa pressão seguirá. Até estava comentando com o Facincani pode até... perde a Copa do Brasil. Psicologicamente se abala para o restante. Mas vence a Copa do Brasil. E aí se relaxa. Relaxa. É difícil, cara. Conseguimos o objetivo. Vamos tentar levar o brasileiro em banho-maria. Complicado. É um momento do calendário que o Corinthians oscila e, olha, com essa faca de 2 gumes, né? Ganha, relaxa. Perde, vai pro buraco de uma vez. Olha só a situação. Sempre é melhor, né? Por que o Corinthians, ao longo desses últimos 2, 3 meses... não pelo menos conseguiu fazer uma campanha digna de se colocar ou na briga da Libertadores ou dentro desse G6, porque era possível. Não era impossível, gente. O Corinthians tem um time limitado para uma briga maior em Campeonato Brasileiro, de elenco? Tem. Agora, é um time para estar em 11º, 2º e tal? Não é também. Agora, a realidade que o time tem jogado é para isso. No papel não é. Mas o que tem feito na prática faz com que o Corinthians mereça estar nessa situação incômoda. Não tem jeito. Em caso de fracasso na final da Copa do Brasil, o Jair Ventura passa a ser ameaçado? Seria muito cedo falar até o final de sair do comando? Isso. Não. É com o Jair até o final. Perde a final da Copa do Brasil, começa a lutar para não cair. Vamos lá, o problema não é o técnico do Corinthians. Não é. É que às vezes o dirigente é obrigado a mudar. Porque... Mas o aproveitamento já é pior do que o antecessor, lógico. Mas é o elenco o problema. Você acha que se tivesse outro treinador... Fala o nome de um grande treinador aí. Dorival Júnior. Acertou o Flamengo lá, saiu Barbieri. Mas falam de fora. Resistiram tanto, o Dorival chegou e mudou. Exagera, fala no fala Santos, o Jair vinha mal, o Cuca chegou, resolveu. Então, falam de fora, velho. Guardiola. Vamos lá. É sério, cara. Guardiola. Vinique, é sério. Resolveria o Corinthians. Não resolve. Não resolve. José Mourinho hoje não resolve. Não resolve. Mourinho não dura 2 segundos. Primeiro que ele vai errar. Não vai conseguir nem chegar no CT do Corinthians. Ele vai pro outro lado. É capaz de passar direto e chegar no Rio de Janeiro. Esquece, cara. É sério, gente. O elenco é ruim. Hoje a gente viu. A culpa é do Jair? Não é. E outro, o Jair tá certo. Tem que poupar pra quarta-feira. Depois, a partir de quarta-feira, aí é uma decisão até o final. Poderia mesclar. Eu acho que entrou com o time hoje já sabendo que ia perder o clássico. Mas se mescla e machuca um Ralf ou machuca um Jadson. Eu sei, é complicado, mas o problema é que... Quarta-feira o jogo é mais importante. A gente tá falando do Cuca, tem uma cena, daqui a pouco a gente volta lá pro Pacaembu, temos 2 equipes de reportagem para acompanhar a saída ali dos jogadores e ainda tem entrevista coletiva com o técnico do Corinthians, o Jair Ventura. Não deu nem para aproveitar nesse jogo alguém que não vinha jogando, atuando, ganhou uma oportunidade, alguma coisa para o Jair pensar no jogo de quarta-feira? O Walter. Uma boa opção. Mas não precisa, já tem o Cássio. No caso, ele não vai mudar de ideia até o Danilo entrou tarde no jogo, né? Não. Faça todas as perguntas que você quiser, não adianta, a gente não vai conseguir. Ninguém ali deu para se dar bem? Pode aí fazer o que o Facincani falou, eu já defendi isso no expediente de quinta-feira, sexta também.
bota um Danilo, que é um cara que tem um tamanho enorme, um campeoníssimo e tal, para ser algo diferente e ter uma referência dentro da área do rival, já que o rival, o Cruzeiro, vai se fechar. O Cruzeiro vai dar a bola muitas vezes para o Corinthians vai ter que ir para cima do Cruzeiro. Então, esse seria o algo diferente. Só que é um risco, né? Agora, quem não arrisca, não petisca, né? Diriam as nossas avós. Então, vai ter que fazer alguma coisa diferente, não há dúvida nenhuma. Não pode ter essa postura que teve hoje, não pode ter a postura do jogo contra o Cruzeiro no primeiro jogo. O Corinthians vai ter que fazer a partida que ele não fez até agora, que a gente não viu ele fazer. O jogo contra o Flamengo, que o Corinthians conseguiu a classificação. Né? Fez, mas também foi assim, foi no limite, e o né? Flamengo com aquele futebolzinho da época Barbieri, toquinho, não agride, não sai dali, não forçou em nada a defesa do Corinthians, então o Corinthians aproveitou com 2 contra-ataques e matou o jogo. Né? Mas foi o melhor jogo com o Jair Ventura, né? Foi esse início de trabalho. Foi sim. Segundo tempo, né? O segundo tempo especial. Essa é uma referência. Só que assim, é um time que atacou bem naquela oportunidade, mas cometeu erros infantis. O gol do Flamengo foi um erro infantil, né, de marcação, que é algo que o Corinthians não consegue ajustar ali pela esquerda. Bom, também não consegue ajustar do outro lado também, mas pela esquerda é um problema sério, porque quem está sempre ali não ajuda o Avelar na marcação. O Avelar também já não é o supra-sumo da marcação no setor esquerdo. E aí, na quarta-feira, você vai enfrentar um rival que tem muita qualidade, né? Pode ter Arrascaeta, você tem Thiago Neves, você tem Rafinha, você tem Robinho, você tem Barcos. Aí a parada é outra, né? Parece que nesse início de trabalho, pelo menos a gente analisando aqui os números, a maior dificuldade do Corinthians com o Jair está sendo marcar, fazer os gols, né? São 3 jogos que o time passou em branco. América Mineiro, Flamengo, Cruzeiro, 4 jogos agora, com o Santos. 5 gols e 9. E na quarta-feira vai precisar fazer um gol para ganhar a Copa do Brasil, Facincani. Tem que mudar alguma coisa ali na parte Isso ofensiva. Se remete por uma coisa. O Corinthians, ele perdeu o grande segredo desses últimos 10 anos do time que foi o grande sucesso do futebol brasileiro. A dupla de volantes que protegia muito bem o setor defensivo, ajudava tanto os laterais como fechava em relação aos zagueiros. Ralf Gabriel, Ralf Douglas, Gabriel e Douglas, esses volantes, essas duplas que o Corinthians tem mesclado em 2018, não se acertaram. E o Corinthians fica vulnerável. Fica um time que, em primeiro lugar, pensa mais ainda em se defender para depois buscar o ataque. Como não há confiança no setor defensivo e nessa saída de bola que era um segredo, além da mescla dos jogadores que ajudavam os laterais em eventuais subidas, eles tinham mais liberdade porque os caras cobriam muito bem, era uma engrenagem. Os 2 volantes do Corinthians eram as engrenagens ou a principal engrenagem daquela máquina de jogar futebol que foi o time nesses últimos anos. Sem isso, o Corinthians se desestrutura, faz com que todo mundo pense em primeiro ter um futebol mais reativo, mais defensivo para depois atacar. Só que com isso, você gera um time que vai esquecer de lá na frente produzir o necessário, por isso poucos gols. Agora, esses dois não têm muita qualidade para ajudar o ataque, a saída de bola fica além de tudo, tecnicamente, né? São fracos, né? Mas o Ralf tinha. O Ralf tinha na primeira passagem. Douglas, Gabriel. O problema do Ralf ninguém tem um perfil ali de segundo homem que chega... Essa história de falar que o Ralf Paulinho, não tem... um Elias, então, essa história de falar que o Ralf não tem bom passe é mentira. O Ralf é um jogador que sabe sair jogando. Ele não vai ser um gênio da criação, como teve a característica do Elias, do Paulinho, de tantos outros, Renato Augusto, Bruno Henrique. Mas para fazer isso, Facincani, ele precisa de algo que o Ralf perdeu ao jogar na China. Que é o que a gente fala da caixa. Né? O físico, né? O físico. Ele perdeu isso, ele vai ter que recuperar. Esse ano não dá para recuperar mais, talvez no ano que vem. Por quê? Ele é o cara do... Ele dá um pique de 5, 10 metros e já roubou a bola. Aí ele pega e faz o que com essa bola? Dá 10 metros de passadas e já toca essa bola para quem tem que tocar. Ele não está fazendo isso, não tem consegue. Porque o preparo físico dele não está adequado para fazer essa função. Eu estou com o Facincani. Existia um preconceito muito grande em relação ao Ralf. O Ralf chegou a fazer temporada e sem errar um passe. Não, sem errar passe e sem tomar cartão. O Ralf ficava sem tomar cartão. O Ralf chegou a ficar anos, acho que 2, 3 anos sem ser expulso. O Ralf acho que tem uma expulsão com a camisa do Corinthians em toda a jornada de 2010 para frente. Em 5 anos, em 5 temporadas, uma expulsão. Para um primeiro volante, isso é mais do que louvável, gente. Tá aí na telinha para você, Jair Ventura, o técnico do Corinthians, começando a entrevista coletiva. O Jonatas hoje te satisfez o suficiente para que ele jogue uma final de Copa do Brasil? Boa noite.
Lógico, quando a gente tenta fechar o treino, a gente tenta fazer algo diferente não para esconder de vocês, eu sempre falo isso, deixo isso claro, mas sim para tentar surpreender o nosso adversário. Você avaliar um jogador individualmente numa derrota, eu não acho muito legal, sabe? Eu acho que a gente fala sempre muito do Corinthians, das perdas, dos jogadores que saíram, mas a gente que tem que dar a resposta. É esse elenco, são os jogadores que aqui estão, essa comissão, a gente tem que dar uma resposta. Então, acho que não é a hora de nós acharmos vilões, até porque quando você joga na casa do seu adversário, com torcida única, um adversário que vem com força máxima e você vem com um time alternativo, você sabe que vai perder um pouco de equilíbrio. Mas nessa situação que o Santos, qual foi a palavra que você usou? Dominou o jogo, eu vejo um pouquinho diferente, porque a gente teve com 4 minutos e meio uma finalização com o Emerson, depois uma chance clara com o próprio Jonas, que acaba não dominando, sobra para o Vital. Ali já foram 2 chances claras e, se você pegar os números totais da partida, a gente teve um pouquinho mais de posse, 51, e 10-8 em finalização. Então, mesmo com um time muito alternativo que nós fizemos, nós conseguimos competir de frente para frente. Não vejo essa supremacia, né? essa situação, esse domínio, até porque os números mostram isso, né? Nós sofremos bastante com o Cruzeiro, sofremos com o Flamengo, eu fui o primeiro a chegar e falar. Só que hoje eu não vejo um pouco diferente, até pelo número de finalizações que a gente tem tido dificuldade no ano. A equipe do Corinthians é uma das equipes que menos finaliza, a gente vai está trabalhando para melhorar isso, mas não vejo essa discrepância da equipe do Santos. Até a gente mostrar aí, tem a imagem do Gabriel cabeceando sozinho, você tem a imagem do Marlon que cabeceou, não estava impedido. Tivemos algumas chances, até melhores do que em alguns outros jogos, mas lógico que não é o suficiente, né? Eu falei hoje no vestiário, aqui do lado, não sei se vocês escutaram, que quando não está sendo suficiente o que nós estamos fazendo, a gente tem que fazer um algo a mais. E esse algo a mais nós temos que procurar fazer. A gente não pode ficar só pensando na Copa do Brasil, que é uma final, é lógico, eu já falei, nós somos seres humanos, é difícil você voltar a atenção para 2 competições, mas que a gente tem que voltar sim. A gente não pode deixar o brasileiro. Bom que tem mais um jogo só agora na nossa casa para a gente conseguir a nossa vitória e o tão esperado título, mas temos que levar o Campeonato Brasileiro com muita seriedade, que a gente não está numa posição nada boa. Jair, boa noite. É difícil estar entre o céu e o inferno, que nem você falou, né? Um jogo só para conquistar o principal título da temporada, ao mesmo tempo tão perto da zona de rebaixamento e com 33% de aproveitamento sob o seu comando. Por enquanto são poucos jogos, mas enfim, é um aproveitamento baixo. Uma vitória pode significar o céu, mas de repente pode ser o lado contrário. Mas você não tem como fazer diferente. Eu falei isso muito na minha passagem do Santos, né? Se o meu percentual fosse alto e eu não tivesse alcançado os objetivos, eu não teria ficado 7 meses, né? A gente pode ter um percentual baixo e ser campeão da Libertadores e campeão da Copa do Brasil, como quando eu saí do Santos deixei classificado. E hoje a gente pode ter esse percentual baixo e campeão, um título nacional, né? Quando a gente ligar a televisão quarta-feira, só vai ter 2 equipes trabalhando, e uma equipe dessa é o Corinthians. Então, não é coisa de se jogar fora, contando ainda que a gente eliminou o forte time do Flamengo. Então, a gente tem méritos, mas eu concordo com você que o céu e o inferno está muito perto, porque a gente está deixando a desejar no brasileiro, estamos indo muito bem na Copa do Brasil. Eu queria o equilíbrio, eu queria estar indo bem nas 2 e brigando pelos 2 campeonatos. Mas a tríplice coroa, né, e a gente ganhar tudo, o último campeão, né, inclusive, foi o Cruzeiro, né, que conseguiu em 2003. Então, nem equipes com grandes investimentos conseguem estar bem em todas as frentes. A gente está em uma frente, em outra a gente está deixando a desejar, mas a gente passa para os nossos torcedores que a gente não está satisfeito com a nossa situação, não. A gente quer estar sempre no céu, porque você trabalhando no Corinthians, você tem que estar no céu em todas as competições. Não serve de desculpa nós estarmos numa final, o nosso rendimento que está muito aquém no Campeonato Brasileiro. Então, quanto antes nós temos que acordar, mas quando você entra com um time alternativo, você também está sujeito a você acontecer o que aconteceu, você perder alguns pontos, mas isso vai acabar depois da nossa final da Copa do Brasil. Jair, 2 questões, se você me permite. A primeira em relação ao Léo Santos, se você já tem alguma posição, né? Ele teve um desconforto na partida. E a segunda, o Corinthians está mais de 580 minutos sem marcar um gol e precisa marcar 2 para ser campeão na quarta-feira sem depender das penalidades. Por que você acha esse aproveitamento que está acontecendo, esse aproveitamento tão ruim na hora de finalizar, e como mudar isso em tão pouco tempo?
Verdade, nós temos dificuldades, a gente vem fazendo muita força para conseguir fazer os gols, criar oportunidades, mas temos que mudar, como nós mudamos contra o Flamengo, depois de um jogo praticamente que a gente finalizou 2 vezes e a gente conseguiu fazer 2 gols em casa. Então temos totais condições, porque já fizemos também, mas você está certo, é muito pouco, né, para uma equipe do tamanho do Corinthians, do que a gente vem criando de oportunidades e tanto tempo sem marcar gols. Então é uma coisa que preocupa sim, e nós estamos trabalhando para poder melhorar. Só para corrigir, são 380 minutos, não 580, como eu falei. Mas os dois são tempo pra caramba, né? O Léo vai ser reavaliado, espero que não seja nada grave. Vinha fazendo uma boa partida, né? O cruzamento ali na lateral, um jogador foi muito bem no jogo, felizmente ali a gente já perde mais uma substituição e muitos jogadores que não vinham jogando, né? Então a gente tinha esse dificultador hoje de ter mais jogadores para ser substituído do que as 3 substituições. A gente ainda perde o Léo, que vem jogando com frequência, por conta de um incômodo, né? Não chega a ser uma lesão que a gente ainda não fez nenhum exame. Mas vamos torcer que ele possa recuperar e possa estar pronto para a gente conseguir o nosso objetivo na quarta-feira. Jair, no Campeonato Brasileiro, o Corinthians está com um sinal vermelho aceso ou ainda um sinal amarelo? Não, está aceso sempre. Você tem que estar preocupado sempre. O Emerson falou muito bem, acho que ontem, né, ou anteontem na coletiva dele, que esse não é o lugar do Corinthians, todos nós sabemos. Estamos incomodados, você não vai ver ninguém aqui satisfeito porque estamos numa final. E a gente está incomodado, mas só nós que podemos reverter essa situação e tirar o Corinthians dela. Então, juntos, né, nos momentos de derrota, nos momentos que a gente estiver deixando a desejar, vamos apanhar, vamos sofrer, mas dentro do nosso vestiário temos que arrumar alternativas para a gente levar o Corinthians lá para cima, que é o lugar dele. Jair, você, entre aspas, chegou ontem aqui na equipe do Corinthians, então dá para te colocar a culpa em relação à pergunta que eu vou te fazer sobre a posição de centroavante. Quando começou a temporada, nós tivemos o Casim, agora o Roger, o Jonatas, o próprio Rodriguinho, o Romero, esses 3 últimos que eu citei, Casim, Roger e o Jonatas, os 3 não corresponderam. E a minha pergunta é em relação... Júnior Dutra. Júnior Dutra também chegou a fazer essa função. E a minha pergunta vem em relação ao Matheus Matias. Por que ele é preterido por praticamente todos os técnicos que passaram nesta temporada? Começando com o Carille, pelo Loz e agora passando por você também. É um menino com idade de juniores. Nós estamos acompanhando o treinamento dele e a gente vai escalar sempre aquele jogador que estiver no melhor momento, né? Nós cedemos o Matias para jogar no Sub-20 e ele foi substituído nos 2 jogos com 45 minutos. Então, assim, eu entendo, um pouco que eu entendo de futebol, o jogador tem que ser destaque na equipe Sub-20 para jogar no profissional, como o Bilu está aqui hoje, que vem fazendo um campeonato um ano fantástico. Quase por pouco, se não tivesse tantas substituições, e teria no jogo. E o Matias ainda está adquirindo um ritmo, está adquirindo uma situação de um treinamento profissional, né, que é diferente de onde ele veio, a exigência, a competitividade é muito grande, mas é um menino com futuro promissor. A gente não pode botar, eu não quero botar ele para mostrar que eu estou certo e de repente nós queimarmos o jogador. Então tem que ser gradativo, paciência, ele readquirindo ritmo, readquirindo força, indo bem no Sub-20, fazendo gols, ajudando a gente para ele começar a ter a sua oportunidade. Né? Eu acho que nenhum treinador no mundo não vai botar um jogador por uma situação A ou B. A gente vai botar aquele que a gente entende que está no melhor momento. E mesmo assim nós erramos bastante. Mas é um garoto que ainda vai dar alegria para a gente. Jair, boa noite. Estava fazendo um exercício aqui para tentar ver o que o Corinthians podia levar do jogo de hoje, de positivo, para quarta-feira contra o Cruzeiro. Só que o time é alternativo, acho que os cenários são bem diferentes. Hoje o Corinthians jogou fora de casa. O Léo Santos, que seria uma coisa positiva, sentiu esse desconforto, pode ser um problema para você. Então, você considera que talvez a noite de hoje seja aquela noite mesmo para esquecer? Tem algo que pode ser levado adiante? Ou foi uma noite que nada deu certo mesmo? Uma noite de derrota é sempre para ser esquecida, né? Você quer jogar um clássico, a gente sabe da rivalidade que existe e a gente sabe do preço que você corre quando você entra com essa equipe alternativa. Então agora não é lamentar. É como eu falei, na quarta-feira vão ter 2 equipes que foram eficientes dentro de uma competição e vão estar disputando uma final. E uma delas, com todos os nossos defeitos, é o Corinthians. Jair, boa noite. Eu queria que você falasse desse reencontro, né, com o Santos, com a torcida, os jogadores, todos os jogadores do elenco indo até o banco, cumprimentar, sinal de respeito pelos meses que você trabalhou lá, mas a torcida, parte da torcida do Santos,
até ofendendo você em alguns cânticos. Eu queria que você falasse dessa diferença aí de tratamento que você recebeu. Eu tô num arquirrival agora, né? A torcida não quer saber muito de carinho, não. Mas o que me deixa mais feliz foi o que você falou, né? Ver o banco todo, todos os jogadores vindo falar comigo, saber que eu assisti a coletiva do Ferraz esses dias, né? Ele falou que teria um gostinho especial, ele falou que não, pelo contrário, que eu era um cara que todo mundo gostava. É isso que eu quero levar para minha vida. Eu vou sair um dia do Corinthians, eu saio um dia do Botafogo, mas deixo amizades, a gente tem sempre tentando deixar alguma coisa de positiva, não só na parte tática, mas também na vida desses jogadores. Isso para mim que vale na vida, porque você vai ganhar e vai perder. Mas a sua pessoa, o seu caráter, a sua integridade, isso aí você não compra com 3 pontos e com nenhuma vitória, não. Tá aí o técnico Jair Ventura comentando, né, o carinho que recebeu dos jogadores do Santos. Ele passou pelo Santos no começo do ano, não foi bem, não fez um bom trabalho, mas está próximo de um título, está próximo de escrever o nome dele na história do Corinthians. Claro, se o Corinthians tiver sucesso na quarta-feira. Uma fácil para você, palpite aí para quarta-feira. De escalação? Não. Jogo, quem leva? Quanto vai ser? Quem vai ser campeão? Bola de cristal? O favorito é o Cruzeiro. O favorito é o Cruzeiro, portanto, Cruzeiro... Já era antes até do primeiro jogo? Ficou ainda mais favorito? Já era e tem essa vantagem. Só que é o seguinte, é Corinthians jogando em casa com essa torcida maravilhosa que atende pelo nome de fiel. Esse pode ser o... para o jogador se incentivar e buscar aquilo que, às vezes, aqui no visual a gente não está enxergando. Tirar lá de dentro, para apostar, Cruzeiro favorito. Cruzeiro favorito. Isso não quer dizer que ele vai ser campeão. Mas ele tem a vantagem, inclusive a vantagem é do Cruzeiro. Vai ter torcedor do Corinthians. Ô, Quesada, dizendo que vai dar Cruzeiro. Mas o Corinthians não está torcendo, mas ele sabe que o Corinthians tem um time inferior. Você, Facicani, se a gente pegar para quarta-feira, empate, Cruzeiro campeão, como é que vai ser essa história? Se a gente pegar o histórico do que o Corinthians fez um dia antes de todo jogo importante, quando ele abre o treino para o torcedor, ele sempre no dia seguinte consegue o objetivo. Ele vai abrir o treino na próxima quarta-feira, na próxima terça-feira para o jogo da quarta. Eu vou com vitória magra do Corinthians e vamos para os pênaltis. E aí, seja o que Deus quiser. Cássio contra Fábio. E os hospitais da região, todos preparados. Exatamente. Vai ter de gente com problema no coração. Santa Marcelina ali atrás, que se cuide. E o time, para começar, então, ele mantém... Eu tive a certeza. Jogando. Esquece Jonatas, Danilo, Emerson Sheik, vai com 2 volantes e o quarteto da frente lá. Romero, Cleison, Vital e Jadson. Isso. É isso. O time que jogou contra o Flamengo na volta. Eu trocaria o Cleison pelo Pedrinho se for nessa formação. Mas não vai colocar o Pedrinho. Mas não vai. O Pedrinho foi o herói da classificação para a final. Fica para o segundo tempo. Fica para o segundo tempo. O meu time rende mais entrando no decorrer. Esse é o pensamento do Jair. Segura ali a carta na manga. O meu time teria o Danilo, para entrar depois. Mas... o meu teria um homem de área também. Jonas, não jogou nada hoje. Ia botar ele. Eu colocaria o Danilo. Danilo.